Olá, eu sou a Patrícia Rezende. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Então, bom dia. Hoje é o nosso dia 7 do Clube do Livro, mais esperto que o diabo. E eu vou ler com vocês aqui a partir do capítulo 9 e a gente já está indo para os finalmente, tá bom? Pretendo, então, finalizar esse Clube do Livro na quinta-feira, que é o nosso próximo encontro, tá joia? Então, bora lá. O capítulo 9 hoje, ele traz uma questão de educação e religião, mas eu vou entrar em algumas outras esferas aqui, ó. Em algum momento aqui do capítulo, ele fala assim, ó, observo que algumas pessoas, o Napoleão Hill, ele fala assim, observo que algumas pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida. Algumas pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que elas queriam. O que é então? Quem aqui que já se deparou com uma situação dessa? De definir um objetivo, ir lá, batalhar, conquistar, ter resultados, se realizar naquilo, de repente, nossa, que bom, realizei esse desejo meu, e depois, a hora que começa a viver aquela situação na prática, a pessoa fala, putz, grilo, não é nada do que eu queria, ou não é nada do que eu estava imaginando, né? Quantas vezes nós batalhamos por algo, para o fim das contas descobrir que não é aquilo que a gente queria, ou não do jeito que a gente pensou que seria. Então, quem aqui que está aqui ao vivo e depois quem vai estar assistindo também depois dessa gravação, né? Então, aconteceu comigo, a Rita acabou de dizer, acabou de acontecer comigo uma situação dessa. E amor o tema da aula, né? Maravilhoso amor, tô dentro. Então tá ótimo. Comigo também já, viu, gente? Comigo também já. A minha própria faculdade, né? Vamos colocar assim: eu sou formada em Direito, atuei 15 anos como advogada, gerenciando equipes, né? Equipes de recuperação de crédito em carteiras ajuizadas. Então, eu prestei serviços para bancos, eu prestei serviço para o Banco Itaú, Banco Santander, para as financeiras, financeira Omni Financeira, tudo lá em Curitiba. Banco Volkswagen, Banco Toyota, sempre gerenciando equipes, né? Eu tive equipes já de 30 pessoas gerenciando ali para trazer resultados. Eu amava aquilo. Eu amava aquilo que eu fazia. Eu sempre amei liderar pessoas. Eu gostava de desenvolver já desde essa época. Eu desenvolvia meus treinamentos. Então, no fundo, o que eu mais amava fazer era desenvolver aquelas pessoas. Hoje eu também desenvolvo pessoas, eu continuo fazendo o que eu amo. Porém, naquele formato de trabalho, passou a não fazer mais sentido para mim. E aí, muitas pessoas falavam assim: Mas Patrícia, como assim? Você vai jogar anos de estudo, investimento, faculdade, depois 15 anos, né? 5 anos lá, 4, 5 anos na faculdade, depois 5 anos, mais 15 anos, né? Atuando como advogada, sem contar a OAB, né? Sem contar a OAB, que, meu Deus, o dia que eu peguei aquela carteirinha de advogada na mão, meu Deus, quem é formado em direito sabe o quanto é uma conquista imensa você conseguir tirar a tua OAB para realmente poder dizer, né? Não, eu sou advogada, né? E aí, tipo assim, como assim? Na concepção da maioria das pessoas, e lá no meu íntimo também, eu tinha isso comigo. No final das contas, eu falava, meu Deus, verdade, eu vou jogar fora tudo isso. Eu tinha uma impressão que eu ia jogar fora tudo aquilo. E as pessoas vinham me dizer aquilo também, né? Elas vinham validar o que na verdade existia dentro de mim, uma dúvida, um medo, será que é isso mesmo? Mas eu tinha certeza que aquilo não é mais. Eu passei a ter certeza de que aquela vida que eu tinha, trabalhando e prestando serviço para bancos e sendo funcionária dos donos do escritório, porque eu não era dona do escritório, eu era funcionária, certo? Apesar de estar como gerente. Então, gente, o que eu quero dizer com isso?
que acontece, acontece de você batalhar por algo, né? De realmente você ter uma expectativa imensa, e depois que você começa a atuar com aquilo, a desenvolver aquilo, você vai falar: caramba, não é bem o que eu queria. Meus planos mudaram. Meus planos mudaram. Quando eu consegui ficar em paz com a minha decisão de que toda aquela minha trajetória não era mais o que eu desejava, que eu queria mudar, mudar os ares, mudar o que eu fazia, a forma como eu fazia. E aí até então, aí que eu encontrei nas terapias, né? Tive diversas situações complicadas e delicadas na minha vida pessoal, que me fizeram buscar nas terapias integrativas a cura para o que eu estava sentindo. E aí, diante dessa cura, eu falei: tá aí o que eu quero fazer. E aí eu escolhi ser também essa contribuição e atuar com as terapias. Das terapias, eu comecei a aprimorar meus atendimentos. Foi aí que eu fui desenvolvendo meus pacotes de atendimento. Aí eu fui criando a minha mentoria. A primeira mentoria que eu tinha, que eu tenho até hoje, né, é o Transformando Metas em Realidade. E aí eu comecei a desenvolver, aí eu fui me tornando quem eu já era, na verdade, que eu sempre fui uma mentora. Eu me considero, quando eu olho para trás, eu falo: na verdade, eu era mentora, eu sempre fui essa professora, eu gosto de ser professora, eu gosto de ensinar. Tudo que eu aprendo, na minha cabeça funciona assim: como que eu vou ensinar isso que eu estou aprendendo aqui de uma forma mais fácil? E de uma forma que as pessoas realmente vão conseguir compreender isso que às vezes é complicado. Como que eu vou descomplicar isso aqui? Como que eu vou facilitar? E aí, nessa minha jornada, que eu estou trazendo para vocês bem brevemente, quando eu aliviei o peso da culpa, porque existe uma culpa que eu nem, né? Eu carregava uma culpa, como se eu fosse culpada de ter que abrir mão daquilo tudo que eu havia conquistado, né? Eu fiquei em paz e eu pude fazer uma escolha e prosseguir então e me assumir, me admitir para o mundo e primeiro para mim mesma, que agora eu estava como terapeuta, né? E estou como terapeuta. Então, que essa minha história sirva de exemplo para vocês. Tá tudo bem a gente batalhar por algo e chegar lá no final das contas, falar: não é bem isso que eu queria. É claro que no primeiro momento vem sentimentos de frustração, decepção, vem a culpa, como aconteceu comigo, né? Eu fiquei culpada, eu falei: nossa, e agora, né? E aí eu tive que também enfrentar meus medos, medo do julgamento, porque muitas pessoas estavam me julgando, pessoas próximas a mim, né? Minha família, meu marido, todo mundo dizia que eu estava doida, né? Como assim? Você vai jogar fora uma carreira? Porque eu tinha uma carreira construída, é, e tudo que foi investido. E aí, quando eu comecei, ó, uma chave, né? Quando eu comecei a fazer, a experienciar, por isso que a gente precisa experienciar, a gente precisa nos permitir experienciar coisas novas, porque é no experienciar que a gente vai saber de verdade se é aquilo mesmo que a gente deseja ou não, ou se era uma idealização da cabeça, porque a gente idealiza as coisas, a gente gera expectativas das coisas, mas a realidade é outra. Como que eu vou saber? Experienciando, me permitindo fazer, me permitindo experienciar. Então, eu me permiti experienciar essa nova vida, a vida de terapeuta, de mentora, de treinadora, e aí me apaixonei e não paro mais, né? Mas aquela vida anterior, onde chega a chave? A chave é que, na verdade, eu não tive que abrir mão de tudo, a minha história, muito pelo contrário. Toda a minha experiência profissional, ela hoje é utilizada dentro do meu negócio que eu faço como terapeuta e mentora. Toda a minha expertise, toda a minha bagagem, todos os meus estudos, ainda que eram estudos de legislação, né? Hoje eu estudo autoconhecimento, expansão da consciência, ressignificação emocional, reprogramação mental. Meus estudos são esses, né? Elevar a vibração, a linguagem do universo, o nosso campo energético, espiritual. Hoje eu amo estudar sobre isso,
Antes eu amava estudar sobre legislação, né? Então, direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito bancário. Tá ok, mas toda essa minha história, toda a minha bagagem, eu não excluí. Aí é que tá. Porque a culpa é que parece que a gente vai excluir o que a gente já viveu e a nossa experiência. E é o contrário. Quando faz o download, a consciência vem, você fala: caramba, consciência, tudo inclui. Consciência, tudo inclui, nada julga. Eu não vou julgar o meu passado, longe disso, eu vou incluir todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento e as minhas expertises, né? Então, por exemplo, vim aqui, um exemplo, né? Vim aqui abrir uma aula, entregar uma aula, montar uma apresentação, montar uma metodologia, trabalhar com metas, entregar resultado para os meus clientes, organização, planejamento, tudo isso de onde vem? Vem da minha fase de gerente, vem da minha fase de gestora no corporativo, de gerenciar equipes, de sempre estar entregando resultado, né? Eu tinha meta para todo lado, era meta do banco, meta do escritório, meta da equipe, meta individual, minha meta, meta que eu tinha que entregar, tipo, várias metas, né? Score disso, leitura, régua de não sei o quê, parametrização, facilidade em apresentar. Eu vivia apresentando reuniões, comitês, eu tinha que apresentar resultado. Tudo isso facilita o meu trabalho hoje e faz parte de quem eu sou. Então, consciência, tudo inclui, nada julga. Nós vamos incluir tudo que fizemos até hoje, tá? Todas as experiências são válidas. Todas as experiências têm valor. Quando a gente acredita nisso, a gente muda a nossa emoção, de repente, de frustração daquilo não ser o que a gente queria, né? Dessa decepção que vem, a gente muda, a gente ressignifica, né? E o próprio Bert Hellinger, criador das constelações familiares, é, uma das leis do amor é a lei do pertencimento. E quando a gente traz essa lei do pertencimento para o negócio, a visão sistêmica de negócio, ela também se inclui dessa forma. Todos que um dia fizeram parte têm direito de pertencer. Então, tudo se inclui, todos vão ser incluídos. E quando a gente olha para negócio, é a mesma coisa. Todas as nossas experiências são incluídas. Tudo que um dia pertenceu tem direito de pertencer. Tudo que um dia fez parte. Então, o nosso histórico profissional um dia fez parte da nossa vida. Então, nós vamos incluir. Nós, sim, eles nos esse nosso trajeto, a nossa história pertence a nós, faz parte de nós. Então, arrumar uma forma de incluir e aí honrar, honrar cada passo que nós demos até aqui, todos os passos, todas as experiências que nós tivemos até hoje, nós precisamos honrar isso e incluir no nosso coração. E aí, na forma prática, né? Como eu posso incluir esse conhecimento que eu tenho aqui no meu dia a dia, no meu negócio, no meu trabalho, na minha nova profissão, ou na profissão que eu já tenho há anos, né? Às vezes 20 anos aí na mesma profissão. Como que pode incluir as demais experiências nessa profissão? Vocês estão pegando isso, gente? Que eu não, de verdade, eu nem pensei que eu ia abrir falando disso e começou a vir essas informações para mim agora para eu falar para vocês, então estou aqui falando. Espero que faça sentido, que caia algumas fichas aí para quem está ouvindo aqui ao vivo, para quem vai ouvir depois, tá bom? E quem está aqui ao vivo, tá caindo ficha para vocês? Vão falando aqui para mim se tá, como que tá reverberando isso tudo que eu tô trazendo, tá?
Despencando fichas. Despencando fichas. E ó, de uma pequena fala, né? As pessoas conquistam, batalham para no final saber que não quer mais. Então, olha só, e o não querer mais? Ó, até agora a gente foi primeiro para as emoções que surgem, para os sentimentos que surgem quando a gente descobre que não é nada daquilo que a gente queria, ou não é como a gente imaginou, né? Então tá. Agora o inverso disso, né? Um outro lado, uma outra polaridade que a gente pode analisar dessa fala. Descobrir que a gente não quer mais. Como é glorioso, gente, como é glorioso a gente ter certeza do que a gente não quer. Porque a gente se cobra demais do que a gente quer. Quais são as suas escolhas? O que você verdadeiramente escolhe? Muitas pessoas chegam para mim, muitas mulheres, né, que na maioria são as mulheres que eu atendo e falam: Patrícia, eu não sei mais o que eu quero da vida. Eu não sei, Patrícia, eu não tenho clareza, né? As mulheres chegam para mim muitas vezes com essa dor de não saber o que deseja da vida, o que quer. Então, sabe qual que é a pergunta? Tá bom, você pode não saber ainda exatamente com clareza o que você quer, mas o que você não quer. E o que você não quer? Você tem clareza disso? Então, gente, bora listar. Bora listar. Coloca de exercício hoje a atividade prática da nossa manhã, do nosso encontro Clube do Livro. Listar até 5 coisas que você não quer mais na sua vida. Vamos hoje trazer essa energia, a energia do basta. A energia do basta, basta, chega. Isso eu não quero mais para minha vida. Isso eu não desejo mais. Isso eu não escolho mais. O que é que você não escolhe mais para sua vida? O que é que você não deseja mais? O que é que você não admite mais na sua vida? Quando a gente tem clareza do que a gente não quer, depois a gente fica mais fácil descobrir o que quer. E nesse caminho, entre o que não quer e o que quer, entre o que não escolhe e o que escolhe, a gente descobre os nossos valores atuais, porque os nossos valores mudam, tá? Quem não sabia disso, acabou de saber. Os nossos valores também mudam, porque se nós mudamos a cada passo, a cada respiração, a cada batida do coração. Nós não somos as mesmas pessoas. Nós não somos, ó, quem começou esse clube do livro, aposto que hoje já não é a mesma pessoa, já está com novos pensamentos, novas formas de enxergar a vida. Tudo que faz nós enxergarmos a vida com um outro ponto de vista, a vida, as pessoas, a nós mesmas, com outro ponto de vista, faz também com que os nossos valores mudem. Alguns valores, eles permanecem e se fortalecem. Outros valores, a gente vai cair a ficha de que, caramba, aquilo não era um valor, era uma crença que eu tinha. Eu acreditava naquilo, porque alguém disse para mim que aquilo é que era o certo. Só que hoje eu percebi que aquilo não é certo para mim, não funciona para mim. Eu mudo o meu valor. Pegaram isso? Então, as nossas verdades absolutas, quantas vezes a gente se agarra nas nossas verdades absolutas e que, na verdade, essas verdades absolutas eram um bando de crença que limitava e bloqueava a gente. Quem nunca, né? Então, vamos abrir hoje trazendo. Vocês separem no caderno de vocês aí 5 coisas de que você não quer mais para sua vida, tá bom? Despencando fichas, obrigada por tanto. Exatamente, conquistamos batalhas para não querer mais. Descobrir que não quero mais. A coisa mais difícil para mim é fazer escolhas. Sempre tive essa dificuldade desde criança. Então, começa escolhendo
o que você não quer mais, a sua não escolha, o que você não escolhe mais para a vida de vocês, tá bom? Então, olha que legal. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Olha que incrível! Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período fica alienado, né? Dá margem para o diabo, para a negatividade entrar e fazer parte, tá bom? Quantas consciências, né? Deixa eu pegar uma outra parte aqui. Cada ser humano, cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas. A gente está falando de escolhas, né? Cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas. Ah, e para essa fala aqui, que veio aqui, ó, sempre tive dificuldade de fazer escolhas desde criança, não escolher também é uma escolha. A escolha de não escolher. Só que cada escolha, ela gera uma consequência. Qual a consequência de não da escolha? Ó, qual a consequência da escolha de não escolher? Porque não escolher também é uma escolha. Pegaram essa? Não escolher é a escolha de não escolher. É uma escolha. Só que se você escolhe, você tem ação, uma ação no mundo e te coloca num movimento diferente. Novas possibilidades vão se abrir, novas oportunidades, mais e mais possibilidades. Agora, a escolha de não escolher, muitas vezes vem com uma consequência de te manter no mesmo estado que você já se encontra. Existe consequência em tudo, certo? Então, é essa que é a questão. O que eu estou trazendo para a minha vida com essa minha escolha de não escolher? Tá? Todo mundo tem uma frase, um pensamento que é assim, ó. Todo mundo escolhe o que escolhe até que escolha escolher diferente. Tá tudo bem com isso. Mas, né? O que você vai trazer de consequências para a tua vida se você escolher? Porque não tem certo e errado, só tem escolhas. Tem a escolha que vai funcionar melhor para você, tem a escolha que não vai funcionar muito bem para vocês, né? Falando para todo mundo. Como que a gente vai saber se aquela escolha realmente vai funcionar ou não? A mesma situação do começo, experienciando, experienciando. Tem formas da gente aprimorar esse feeling, tem formas da gente aguçar o nosso feeling, a nossa intuição para uma escolha, se ela realmente vai expandir, vai ser contribuição, vai trazer mais alegria, mais leveza? Tem. Inclusive quando a gente está muito bem conectada, em comunhão e conexão com o nosso corpo, tá? A gente consegue fazer perguntas e pedir para que o nosso corpo nos traga a sensação da verdade. Verdade, corpo. Se eu fizer essa escolha, vai ser contribuição? Corpo, verdade. Se eu escolher X coisa, como estará a minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? E fica na percepção do corpo, né? Isso eu ensino dentro das minhas mentorias, a gente entrar em comunhão e conexão com o corpo, para que a gente comece a perceber se aquela escolha realmente vai ser leve ou pesada. Eu também ensino isso dentro das classes de barras de axis, né? Que foi nas barras de axis que eu aprendi essa comunhão e conexão com o corpo. Ok. Agora, como que você vai saber se realmente é o teu corpo ou é a tua mente sabotadora
trazendo a resposta ali, né? Por isso que a gente tem que estar muito bem blindada com a nossa mente, para que não deixar que ela interfira nas nossas escolhas ou nas nossas não escolhas, porque não escolher limitação da mente, tá? Então, e o nosso corpo também já não estiver tão viciado nas emoções negativas, porque o nosso corpo, ele está viciado, ele está intoxicado de emoções negativas, emoções de medo, estresse, emoções as questões de reclamação. O nosso corpo ele fica intoxicado, né, de tanta descarga de adrenalina e cortisol. Então a gente está com o corpo intoxicado, inflamado. A gente precisa aliviar as emoções que estão ali no nosso corpo, né, para que não sejam elas que vão estar dando a resposta. Mas o que eu trago para vocês hoje é que existe sim possibilidade da gente entrar em comunhão e conexão e o corpo nos trazer, não é uma bola de cristal, gente, é uma percepção energética daquela escolha, tá? Eu ensino isso tudo também dentro das minhas mentorias, mas vão ficando só com as consciências hoje, tá bom? Então, ó, cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas, tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. A sua escolha entre o que você vai pensar, o que você vai sentir, o que você vai agir, é uma escolha. Então, a nossa escolha, se a gente vai ficar escolhendo manter os nossos pensamentos no polo negativo, ou a gente vai escolher manter os nossos pensamentos no polo positivo, é uma escolha que vai moldar toda a nossa vida. Tá certo? Aliás, porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade o tempo todo, né? Tem um capítulo das crianças aqui incrível, mas eu não vou trazer. E o que é pecado? Então, na entrevista aqui, eles entram numa parte do que é pecado. Aí o diabo fala para o Napoleão Hill que pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Então, qualquer coisa que eu pense, que eu faça, que eu pense, que vá causar infelicidade para mim ou para os outros, é uma forma de pecado. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença de pecado. Então, nomeie algumas formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado, porque leva à perda da sua saúde e à miséria. Então, comer em excesso é uma forma de pecado. O excesso de sexo é um pecado, porque quebra essa força de vontade da pessoa e leva ela ao hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque são todos estados mentais que levam ao hábito de alienação, que a gente já viu no decorrer dos outros capítulos, né? Enganar, mentir, roubar são pecados. São hábitos que destroem o autorrespeito e levam a uma consciência de infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância,
Porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que você não queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira. Então, quando a gente não tem um propósito definido, um plano, um objetivo definido, ele fala que isso também é pecado. Porque esse hábito de não ter planos, não ter metas, não ter objetivos, não ter o que traçar na vida, uma visão, não ter uma visão de futuro, também leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita, né? Que é Deus. Então, medo e ignorância são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados, o medo e a ignorância. E aí ele fala: e o que é a fé? A fé é um estado da mente que se reconhece e utiliza o poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contata e chega à fonte central da inteligência universal, que é Deus, certo? Então, a gente usa o poder do pensamento positivo. A fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Não tem pensamento negativo na fé, não pode ter fé e medo. Lembra? O oposto do medo é a fé. Então, todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, não é? É a certeza daquilo que já está realizado. E a gente, inclusive, agradece antes. A gente já agradece antes. Quando a gente tem fé naquilo que a gente está pedindo, a gente já agradece antecipadamente por aquele desejo, aquele pedido, aquela oração já ter sido realizada. Então não dá para ter medo. Em algum momento ele vai falar aqui, ó, deixa eu ler só isso aqui para vocês, para a gente até encerrar hoje. Uma parte aqui que ele fala da fé. Se é que eu li, ou eu sonhei, né, que eu li. Porque não tá aqui não, gente. Eu ia falar um negócio que eu não sei de onde que eu li, não. Eu juro que eu li, eu me vi até grifando assim, ó. Ah, sei lá onde que tá. Eu li. Deve ter sido em outro lugar. Mas a gente levanta e agradece, né? E que ele fala que é a forma de oração. Ah, acho que está antes aqui, ó. Pera lá, é um lugar que eu li uma questão. Ah, olha só. Olha só. Vou ler aqui e a gente vai encerrar essa manhã aqui com isso aqui. Que ótimo. Olha só. Ele fala assim que toda oração, olha essa chave. Gente, olha essa chave. Ele fala assim, ó, toda oração traz um resultado. Toda oração
traz um resultado. Aí ele fala assim, ó, ué, mas você disse que ia definir um propósito, a gente precisa definir um propósito e orar por isso. Aí ele começa, o Napoleão Hill começa a achar que tem um pouco de inconsistência na informação quando o diabo fala para ele que toda oração traz aquilo pelo qual se reza. Olha isso, toda oração traz aquilo pelo qual se reza. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, começam as orações com as suas mentes cheias de medo, medo de que elas não serão atendidas, que essas orações não serão atendidas. Então, os medos são realizados. O que é realizado? O que é resultado? O medo. Se a tua oração está baseada no medo, você vai atingir o resultado. Qual resultado? Mais medo para a tua vida. A pessoa que começa com uma oração, com um propósito definido e uma fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, ela coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos de uma pessoa numa realidade equivalente. Então, ela vai transferir, ela vai transformar, transmutar aquele desejo numa realidade física. Vai se tornar realidade. Mas quando ela começa a orar com um propósito definido e uma fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo. Então a gente faz isso, a gente começa a transmutar os nossos desejos em realidade. Isso é tudo que se pode dizer de uma oração. Uma forma de oração negativa traz resultados negativos. A outra forma é positiva, vai trazer resultados positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam, e imploram para que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça as necessidades que ela precisa, são, na verdade, preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida. E aí elas ficam jogando tudo para Deus. Ai, se Deus quiser. Ai, Deus não sei o quê. Ai, Deus me socorre. Mas a pessoa está lá, não faz nada para mudar a vida dela. Então, e sem contar que dentro da mente só tem pensamentos negativos e medo. Então, quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, pode ter certeza de que você está escutando um alienado. Então, quando a pessoa está rezando e pedindo para que Deus faça a parte que cabe a ela fazer, está alienada. Não é uma pessoa de fé, é uma pessoa alienada. Agora, a inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam as suas leis. A inteligência infinita não faz discriminação por definição de um caráter de uma pessoa, uma personalidade, tá? Não tem nada a ver com a tua condição econômica, com a tua personalidade, com a sua característica, não é. É o como você começa a rezar. Se você está rezando com pensamentos elevados, com sentimentos e emoções elevadas, vibrando no positivo, na fé, e se você está fazendo a sua parte, se você está fazendo a parte que te cabe, e você está orando com fé, teu desejo vai ser alcançado de uma forma positiva. Agora, se você começa a tua oração com negativismo, com medo e jogando a responsabilidade da tua parte para Deus, você também vai ter um resultado. Seu desejo vai ser atendido. Qual é o desejo? A realidade que você está vivendo hoje vai se manter na tua realidade, entendeu? Você só vai manter em existência aquilo que está vibrando dentro de você. E se você está fazendo ações coerentes com isso, né? O não agir
O não agir está em coerência com os teus pensamentos negativos. Tudo tá em coerência, né? Tá compatível. Só que o teu resultado não é positivo, o teu resultado não muda. Compreenderam isso? Então, não vamos transferir as nossas responsabilidades para Deus, esperando que Deus haja. Nós devemos agir. Nós devemos agir, tá bom? E é isso, gente. Com essas consciências de hoje, né? A gente encerra a nossa manhã. Quinta-feira a gente encerra o livro. Ó, que legal, hein? Vão ser 8 encontros no total. 8 encontros. Bora fazer a nossa foto, minha gente. E quem quer aqui, o que mais que teve de consciências hoje? Quem que pode abrir aí as câmeras para a gente bater uma foto rapidinha nossa aqui dessa manhã? A Eliana entrou depois, né, Eliana? Depois dá tempo de assistir tudinho, o começo, foi bem legal, né? A gente até um exercício hoje teve aqui. A Vânia mora aqui em Cambará. A Vânia tá na mesma cidade aqui, cambaraense. Gratidão, gente. Então vamos lá, vou fazer a foto, tá? Gratidão, viu, pela presença de vocês aqui. Beijo grande. Vamos para nossa manhã de terça. Tchau, gente. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ah, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Gratidão por assistir.